Olá, hoje nós vamos analisar a modalidade de convite, que também está prevista no artigo 22 da Lei 8666 de 93. Mais precisamente no parágrafo 3º do artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos. Deem uma olhada na tela. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, como nós vimos, a modalidade de convite é utilizada naquelas contratações de pequeno valor, nos termos do artigo 23 da Lei 8666 de 93. E nós vamos ver o seguinte: em tese, nós temos que encontrar rápido, mais simples, mais célere, em virtude desta contratação. Vamos analisar então esta modalidade de convite, como se realiza o procedimento aqui no quadro. Em primeiro lugar, uma característica da modalidade de convite é que o instrumento convocatório não se chama edital. Nós vimos que, no mínimo, 3 interessados devem ser convidados. Então, eles irão receber uma carta convite. O nome do instrumento convocatório é carta convite. Observem que os convidados, no mínimo 3 interessados, eles podem ser cadastrados ou não. Cadastramento, como nós vimos, é necessário, é fundamental na modalidade de tomada de preços. Aqui, o convite que é feito aos interessados, esses interessados podem ser cadastrados ou não. Logo em seguida, nós vamos encontrar diretamente uma fase de julgamento das propostas. Não existe claramente uma fase de habilitação. As pessoas são convidadas a participar, cadastrados ou não, e na data marcada pela própria administração pública, irão apresentar as suas propostas para julgamento. Logo em seguida, como nós sabemos, existe normalmente uma etapa de controle, onde ocorre, em geral, a homologação do certame licitatório. E, por último, nós vamos encontrar uma etapa de adjudicação. A adjudicação. Atribuir ao vencedor o objeto que está sendo licitado. Uma pergunta muito comum que nós encontramos: mesmo se a empresa não tiver sido convidada, ela pode participar da modalidade de convite? Então, analisando o próprio parágrafo 3º do artigo 22, nós chegamos à conclusão que é possível. Nós sabemos que existe uma publicidade limitada na modalidade de convite. Uma cópia da carta convite será afixada no mural da repartição. Se um outro comerciante do ramo pertinente àquele que está sendo licitado se interessar em participar, ele poderá participar da modalidade de convite, mesmo não tendo sido convidado, desde que preencha 2 condições. Em primeiro lugar, ele tem que estar devidamente cadastrado. E, em segundo lugar, segunda condição, deve manifestar o seu interesse até 24 horas antes da data de apresentação das propostas para julgamento. Preenchendo esses requisitos, mesmo não tendo sido convidado, ele pode participar da modalidade de convite. Olá, hoje nós vamos trabalhar a modalidade de leilão, que está prevista no artigo 22, parágrafo 5º da Lei 8666 de 93. Nós vimos que, como diz a própria Constituição, mesmo quando a administração pública está se desfazendo de bens
que para ela não tem mais utilidade, mesmo assim precisa realizar um processo de licitação. Deem uma olhada no parágrafo 5º do artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para administração, ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Então, meus amigos, como nós vimos, a regra é a seguinte: se for bem móvel, a regra é utilizar a modalidade de leilão. Se forem bens imóveis, a regra é utilizar a modalidade de concorrência. Apenas duas exceções para você vender bens imóveis utilizando a modalidade de leilão. Como menciona o próprio parágrafo 5º do artigo 22, o artigo 19 diz: se os bens imóveis forem adquiridos pela administração pública em virtude de procedimento judicial ou em virtude de dação em pagamento, nós podemos utilizar excepcionalmente a modalidade de leilão. Então nós vimos, a regra é utilizar a modalidade de leilão para vender bens móveis e utilizar a modalidade de concorrência para vender bens imóveis. Então o que nós vamos encontrar aqui é o seguinte: primeira hipótese em que você pode utilizar a modalidade de leilão: bens móveis inservíveis para a administração pública. Muitas vezes nós vamos encontrar um veículo oficial que não será mais utilizado pela administração. Num primeiro momento, é um bem público de uso especial. Este bem público de uso especial deve ser desafetado. Nós vamos retirar a destinação pública e ele será transformado num bem público dominical, sem destinação pública. O bem público dominical passará por uma avaliação prévia. Vamos descobrir qual é o valor de mercado deste veículo. E ele poderá, mediante leilão, ser vendido a particulares, aquele particular que oferecer o maior lance ou oferta. Nós também podemos utilizar a modalidade de leilão para vender bens legalmente apreendidos ou penhorados. Na verdade, quando nós falamos de bens legalmente apreendidos, nós estamos falando daqueles bens que normalmente têm origem numa atividade criminosa. Então, nessa hipótese, o bem é apreendido pelo poder público e depois nós regularizamos a situação mediante leilão. A doutrina acaba criticando o próprio dispositivo legal, parágrafo 5º do artigo 22, quando trata de bens penhorados, que poderiam ir a leilão. Grande parte da doutrina menciona que, nesse caso, o legislador confundiu penhora com penhor, que nós estudamos normalmente em direito civil. Então, na verdade, não seriam bens penhorados, mas seriam bens empenhados. Nós sabemos muitas vezes quando alguém está passando por uma dificuldade financeira e acaba levando até a Caixa Econômica Federal um bem para ser empenhado, aliança, uma corrente de ouro e assim por diante. Nessas hipóteses, aquela pessoa acaba recebendo um valor para se recuperar financeiramente. Depois, quando já tem uma estabilidade financeira, acaba recuperando aquele bem que foi empenhado. Então, nesse caso, meus amigos, não seria necessariamente penhora, mas um bem empenhado. Finalmente, nós temos aquela última hipótese. Bens imóveis também poderiam ser alienados em virtude de leilão, desde que o artigo 19 da Lei de Licitações e Contratos seja respeitado. São aquelas duas hipóteses onde o bem imóvel é adquirido pela administração pública em virtude de procedimento judicial ou em virtude de dação em pagamento. Também passará por uma avaliação prévia,
mas poderá ser alienado mediante leilão. O Congresso Nacional elaborou a Lei 10.520 de 2002. Qualquer que seja o valor estimado da futura contratação, ao invés de você utilizar a modalidade de concorrência, tomada de preços e convite para adquirir bens e contratar serviços, você poderá utilizar a modalidade de pregão. E a modalidade de pregão, por ser mais rápida e ser mais econômica para a administração pública, acabou se tornando uma coqueluche dentro do Estado. Utilizando uma palavra bem moderna, né? Coqueluche. Né? Então veja aqui o seguinte, pessoal. É muito comum quando você examina ali o jornal, você encontrar vários avisos a respeito de modalidades de licitação. Tem um de concorrência, um tomada de preços e tem vários avisos de pregão. Então, pregão atualmente é a regra dentro da administração pública, porque é uma modalidade mais rápida e mais econômica. Pois bem, cuidado que nós temos que ter aqui é o seguinte: o que eles costumam perguntar de maneira bem objetiva a respeito da modalidade de pregão em concursos públicos, no exame da ordem, principalmente na prova objetiva? Eles acabam cobrando de vocês exatamente a letra da Lei 10.520 de 2002. Então eu vou destacar aqui para vocês de maneira bem objetiva aquilo que costuma cair em prova. As características principais desta modalidade de pregão. Então, primeira coisa, que tipo de bens e serviços podem ser contratados pela modalidade de pregão? São os chamados bens e serviços comuns. Você sempre poderá utilizar a modalidade de pregão para contratar bens ou serviços comuns. O que são bens e serviços comuns? Na verdade, são aqueles que não têm nada de especial. Mas para não parecer tão óbvio assim, lembre-se do seguinte: bens e serviços comuns são aqueles facilmente encontrados no mercado, porque seguem uma determinada padronização. Então, bens ou serviços comuns são aqueles que são facilmente encontrados no mercado em virtude de uma padronização. Partindo de uma qualidade mínima, bens ou serviços comuns são aqueles facilmente encontrados no mercado. Então, alguns exemplos de bens comuns: água mineral para servidores públicos. É um exemplo de bem comum. Exemplo de bem comum, podemos destacar aqui aquisição de combustível para os veículos oficiais. Gasolina comum, não precisa ser nem aditivada. Exemplos de serviços comuns: confecção de uniformes. Também é um exemplo de serviço comum que pode ser contratado pela modalidade de pregão: serviços de fotocópias. Ficou claro aqui nesse ponto? Sendo bem um serviço comum, qualquer que seja o valor estimado da contratação, você pode utilizar a modalidade de pregão. Tanto a União, Estados, municípios, Distrito Federal, suas autarquias e assim por diante. Pois bem, como eu disse para vocês, a modalidade de pregão acaba sendo utilizada como regra porque ela é mais rápida e mais econômica para a administração pública. E novamente, como nós temos feito aqui no quadro, vale a pena nesse caso nós fazermos um comparativo em relação à modalidade de concorrência e à modalidade de pregão. Nós já estudamos a modalidade de concorrência, agora nós vamos analisar aqui a modalidade de pregão para compreender por que ela tem sido utilizada com tanta frequência.
Nós também vamos encontrar na modalidade de pregão, como instrumento convocatório, um edital. Também o nome do instrumento convocatório que nós encontramos na modalidade pregão é o edital. Agora, nós vamos encontrar uma característica nesta nova modalidade que acaba tornando-a mais célere, mais rápida, que é a chamada inversão de fases. Inversão de fases. Observem aqui comigo o seguinte. Em primeiro lugar, nós iremos realizar o julgamento para escolher qual é a melhor proposta. Então, já que nós estamos adquirindo bens e serviços, o tipo de licitação será menor preço. E depois, apenas do primeiro colocado, nós iremos analisar os documentos de habilitação. Isso irá tornar muito mais rápida a modalidade de pregão. Por exemplo, numa concorrência, aparecem ali 20 licitantes. Você tem que analisar os documentos de habilitação de todos os licitantes. De repente, um não gostou de ser inabilitado, entra com recurso administrativo, acaba atrasando todo o processo. Só pode começar uma outra fase depois que terminar a anterior. Então, isso acaba causando muita demora dentro de uma licitação. Agora, a modalidade de pregão é mais rápida. Primeiro você vai escolher qual é a proposta mais vantajosa. E apenas do vencedor você analisa os documentos de habilitação. Se porventura o vencedor não tiver os documentos de habilitação em ordem, então ele sai e você acaba analisando os documentos de habilitação do segundo colocado, até encontrar alguém que realmente esteja habilitado para contratar com a administração pública. Todos compreenderam isso? Então, primeira característica da modalidade de pregão, que acaba tornando-a mais rápida, é a inversão de fases. Primeiro a escolha da proposta mais vantajosa e depois nós vamos analisar os documentos de habilitação apenas do primeiro colocado. Se por acaso ele for inabilitado, você analisa os documentos do segundo e do terceiro até encontrar alguém devidamente habilitado. E eu também havia conversado com vocês que a modalidade de pregão é mais econômica para a administração pública. Por que ela é mais econômica? Muito simples. Porque nesta fase de julgamento, nós vamos encontrar duas etapas. Na fase de julgamento, nós iremos encontrar duas etapas. Uma primeira etapa com a apresentação de propostas por escrito. A apresentação de propostas por escrito, como ocorre nas outras modalidades de licitação. Nesta primeira etapa, nós já faremos uma primeira classificação, com os prepostos das empresas que fazem parte ali desta modalidade. Pode ser ali presencial ou por meio eletrônico, pregão presencial ou por meio eletrônico. Então, nós iremos analisar as propostas que serão apresentadas formalmente por escrito. E nós já faremos uma primeira classificação. Primeira proposta, menor proposta que foi apresentada, é a melhor, segunda, terceira e assim por diante. Os melhores classificados dentro de uma margem de 10% do menor valor de proposta desta primeira etapa, irão participar de uma segunda etapa. Então, aqueles que se encontrarem dentro de uma margem de 10% do menor valor de proposta apresentada nessa primeira fase, irão participar de uma segunda etapa de julgamento, onde farão lances verbais ou por meio eletrônico sucessivos, onde o pregoeiro, que é o servidor responsável pelo pregão, irá incentivar os representantes das empresas a reduzir ainda mais aquelas propostas que eles apresentaram formalmente por escrito.
Então nós vamos encontrar aqui uma segunda etapa, onde o pregoeiro irá incentivar os licitantes a reduzir ainda mais aqueles valores que eles apresentaram por escrito. Porque agora que eles têm conhecimento das propostas dos seus adversários, eles podem ali queimar uma gordura ainda e diminuir ainda mais as suas propostas. Todos compreenderam isso? Vejam, normalmente, aqueles que se encontrarem dentro de uma margem de 10% nessa primeira etapa, participam da segunda etapa. Se você não tiver pelo menos 3 empresas dentro de uma margem de 10%, então você utiliza um segundo critério para participar da próxima fase. As 3 melhores propostas irão participar então desta segunda etapa. Agora tem que existir a segunda etapa, onde num lapso temporal, que ninguém sabe qual é, aleatoriamente num lapso temporal, os representantes das empresas são incentivados a reduzir ainda mais aquelas propostas que foram apresentadas por escrito. Por isso que a modalidade de pregão acaba sendo mais econômica para a administração pública. Então, em primeiro lugar, 3 dispositivos vocês têm que saber muito bem da Constituição a respeito da licitação. São importantes para compreender a matéria e, principalmente, são importantes porque caem na prova. Primeiro deles, artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. O artigo 22, vocês sabem, trata de uma competência legislativa privativa da União. Artigo 22 da Constituição Federal. O artigo 22 vai cair na prova de vocês, mas em direito constitucional. Tá? Aqui em direito administrativo, como é que ele pode ser cobrado? Como já foi cobrado anteriormente. O artigo 22 diz que compete privativamente à União legislar sobre. Daí você vai lá no inciso 27 e encontra normas gerais sobre licitação e contratação administrativa. Normas gerais sobre licitação e contratação administrativa. Primeira pergunta que eles vão fazer na prova de vocês sobre licitação. Quem pode legislar sobre licitação? E você responde? Se você responder só a União, você erra a questão na prova. Olha a malandragem, olha a sutileza. O que diz o artigo 22, inciso 27? Compete à União elaborar uma lei que estabelece normas gerais sobre licitação e contratação. Normas gerais. Agora, normas específicas sobre licitação, todas as entidades federativas podem elaborar. União, estados, municípios e Distrito Federal. Então, cuidado com essa malandragem na prova. Cabe à União elaborar normas gerais de licitação e contratação, que é a Lei 8666 de 93. Tá? Agora, normas específicas de licitação, todas as entidades federativas devem elaborar. Claro isso? Para atender ali as suas peculiaridades. O próprio inciso 27 do artigo 22 faz um alerta. No caso de empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem a atividade econômica nos termos do artigo 173 da Constituição Federal, 173 da Constituição Federal, elas terão uma legislação própria a respeito das suas licitações. Então, cuidado com isso, que já foi objeto de questionamento há muito tempo no exame da ordem. Em 2006, banco examinador era do Paraná ainda. Tá? Então, veja. Empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica,
elas atuam num regime de competição. Segundo a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não será necessariamente a Lei 8666 de 93 aplicada a elas. Elas podem ter uma lei própria para disciplinar as suas licitações, tendo em vista o regime de competição e para que elas não fiquem para trás frente às outras empresas privadas. Todo mundo entendeu? Ficou claro isso? Tá. Outro dispositivo importante para vocês na Constituição que trata a respeito de licitação. Um outro dispositivo que vale a pena vocês se preocuparem. O artigo 37, inciso 21. Artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. O artigo 37, inciso 21, diz que, regra geral, a administração pública está obrigada, e aqui nós falamos administração pública em geral, a administração pública está obrigada a realizar licitação na contratação de obras, compras, serviços e alienações. Então vejam só aqui. Mesmo quando a administração pública está querendo se desfazer de bens que para ela não tem mais utilidade, mesmo assim, ela tem que realizar uma licitação. Então, regra geral, repito, a administração pública está obrigada a realizar licitação para obras, compras, serviços e alienações. Esta é a regra geral, porque o próprio artigo 37, inciso 21, trata de hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Na verdade, o artigo 37, inciso 21, diz que ressalvadas as hipóteses previstas em lei. As hipóteses previstas em lei, que sempre são cobradas no exame da ordem, em que a administração pública não está obrigada a realizar licitação, são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade. Quando eu comecei a dar aula, eu treinei horas e horas na frente do espelho falar inexigibilidade sem gaguejar. Tá? Isso cai na prova. Tá? Tudo é treinamento. Tudo na vida é treinamento. Então, meus amigos, inclusive na última aula nós vamos trabalhar com muito cuidado dispensa e inexigibilidade, porque isso é questão clássica também em termos de prova objetiva de direito administrativo. Tá? Então faz aí uma cruz, não, né? Na Constituição você não vai fazer uma cruz, faz ali uma estrelinha na Constituição, porque senão se faz muita cruz, fica muito pesado daí para carregar a Constituição. Tem que ser algo mais leve. Faz uma estrelinha, marca o artigo 37, inciso 21. O último dispositivo da Constituição que vocês têm que saber muito bem é o artigo 175 que nós já estudamos aqui. O artigo 175 que trata a respeito de serviço público. Não foi isso que nós estudamos nas últimas aulas? Serviço público. Artigo 175, 175 da Constituição Federal. Olha, nas nossas 4 aulas ali de direito administrativo, em 3 aulas eu falei do artigo 175. Ali diz: incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. Mas nós vimos que é possível estabelecer uma concessão e permissão de serviços públicos. Para você escolher quem será o concessionário ou permissionário de serviço público, é mediante licitação. Sempre mediante licitação. Só que daí, nesse caso, como eu já havia comentado com vocês, você não utiliza a Lei 8666 de 93. Para você escolher quem é o concessionário ou permissionário de serviço público, você estuda, no caso, a Lei 8987 de 95, que vocês vão estudar em casa hoje. Eu faço um alerta apenas em termos de licitação. O tema de licitação é normalmente exigido em provas objetivas.
E, nesse caso, basicamente, você deve estudar a Lei 8666 de 93. Logicamente, a Lei 8666 de 93 é uma lei muito extensa, então vale a pena normalmente mencionar aqui os atalhos, aqueles temas frequentes em termos de prova objetiva sobre licitação. Inclusive algumas novidades. Então, em primeiro lugar, podem anotar aí e depois vão diretamente nesse ponto na lei. O primeiro ponto que acaba chamando a atenção é o artigo 3º da Lei 8666 de 93. Nós temos agora 3 objetivos para a licitação: escolha da proposta mais vantajosa, garantir o mesmo tratamento aos licitantes e, atenção, agora uma terceira finalidade: promover o desenvolvimento nacional sustentável no nosso país. Então, repetindo, agora nós temos 3 objetivos, 3 finalidades para uma licitação. Então, repetindo, nós temos que escolher a proposta mais vantajosa, garantir o mesmo tratamento aos licitantes e promover um desenvolvimento nacional sustentável. Pois bem, um outro dispositivo muito frequente em prova objetiva é a respeito de dispensa e inexigibilidade de licitação. Nas hipóteses de dispensa de licitação, vocês sabem, a administração pública tem uma faculdade, perante o caso concreto, para decidir se realiza ou não uma licitação. Nesse caso, meus amigos, normalmente falta um pressuposto jurídico. Realizar a licitação acaba influenciando, afetando, prejudicando o interesse público. Então, o administrador público, perante o caso concreto, terá uma discricionariedade para decidir se realiza ou não uma licitação. Por exemplo, quando o valor é muito pequeno daquela contratação, realizar a licitação talvez sairá até mais caro do que uma contratação direta. Você justifica como uma hipótese de dispensa e contrata diretamente a empresa privada. Numa situação de emergência, no caso de guerra, novamente, você realizar uma licitação prejudica o interesse público. Justifica como uma hipótese de dispensa, realiza uma contratação direta. Lembrem-se, as hipóteses de dispensa estão taxativamente previstas na Lei 8666 de 93. Normalmente, vocês irão encontrar essas hipóteses de dispensa no artigo 17, inciso 1º e 2º, e no artigo 24. Agora, repito, outros dispositivos às vezes mencionam hipóteses de dispensa. Ano a ano, a lei acaba sendo atualizada para acrescentar outras hipóteses de dispensa, porque nós vamos encontrar um rol taxativo. São apenas as hipóteses previstas em lei e ponto final. Agora, inexigibilidade nós encontramos no artigo 25, um rol exemplificativo. E qual é a grande diferença entre hipóteses de inexigibilidade e hipóteses de dispensa? Muito simples. Como diz o próprio caput do artigo 25 da Lei 8666 de 93, nos casos de inexigibilidade, é inviável a competição, é impossível a competição. Então, a dica que eu dou para vocês nesse caso é a seguinte: é muito comum, nas provas objetivas, eles cobrarem quais são as hipóteses de dispensa e quais são as hipóteses de inexigibilidade. A sugestão para vocês é a seguinte: façam uma leitura atenta das hipóteses de dispensa de licitação. Mas não tente decorar, porque são mais de 30 hipóteses de dispensa de licitação. Agora, cuidado. São apenas 3 hipóteses de inexigibilidade. Se você decorar as 3 situações de inexigibilidade, o que não for provavelmente uma dessas hipóteses previstas em lei, será provavelmente uma situação de dispensa de licitação. Quais são as 3 hipóteses de inexigibilidade que o artigo 25 menciona? Vamos ver lá. Bem único ou fornecedor exclusivo. É inviável a competição. Segunda hipótese, serviços técnicos de notória especialização. É inviável a competição. Um trabalho técnico que ainda deve ser elaborado
você não tem como avaliar qual será o melhor trabalho que ainda não foi feito. E a terceira hipótese de inexigibilidade, contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela opinião pública ou pela crítica especializada. Então, nessas três hipóteses de inexigibilidade, é inviável a competição. Você justifica e faz uma contratação direta com aquele particular. Ficou claro isso, meus amigos? Um outro alerta que eu faço para vocês é em relação às modalidades de licitação. Então, basicamente, vocês vão encontrar no artigo 22 as 5 primeiras modalidades de licitação. Artigo 22 da Lei 8666 de 93. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. 5 modalidades de licitação nós vamos encontrar no artigo 22 da Lei 8666 de 93. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Mas agora existe uma 6ª modalidade de licitação que acaba sendo cobrada com mais frequência na prova. É a modalidade de pregão, que serve para a aquisição de bens ou serviços comuns. A modalidade de pregão está prevista na Lei 10.520 de 2002. É uma lei razoavelmente curta. Então, vale a pena como estudo até na véspera da prova, porque a probabilidade de ser cobrada acaba sendo uma probabilidade gigante nesses casos.